Fala galera, estamos aí novamente. Agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é o tópico 2, onde nós falaremos aqui a respeito do Messias prometido. O homem caído, destruído, destituído da glória de Deus, como nós vimos no tópico 1. O homem sem esperança, um homem totalmente em pecado, onde ele quebrou aquela aliança que eu falei no início, uma aliança que era para ser inquebrável, ele quebrou. E abriu-se um abismo entre Deus e o homem aqui nesta terra. Só que a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. A misericórdia do Senhor alcançou a humanidade de tal maneira que Deus precisou enviar o teu filho unigênito. Deus, ele enviou ao homem para restaurar esta aliança quebrada, restaurar esta comunhão entre ele e Deus. Cristo, o Messias prometido, nós podemos ver aqui que ele veio para trazer esta restauração do caminho entre Deus e o homem e Deus. Cristo se tornou uma ponte, Cristo se tornou a solução, Cristo se tornou o meio ao qual o homem se tornou novamente ligado a Deus através da presença de Cristo. E o interessante é que essas promessas todas foram feitas após o Senhor ter anunciado as consequências do pecado que nós vemos aqui em Gênesis 3:15 e 16, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. São as consequências do pecado. Para nós entendermos o porquê o Messias veio, nós precisamos voltar lá no início. Entendemos quando Deus prometeu, Deus trouxe ali a consequência do pecado a Adão e Eva, como eu disse na aula anterior, no vídeo anterior, do primeiro tópico. Eles precisaram ser expulsos do jardim para que eles não tivessem contato com a árvore da vida. Que é como eu falei, o homem em pecado, caído, desgraçado, destruído, destituído da glória de Deus, que a palavra desgraçado é isso, é destituído da graça. É um homem que não tem a graça. Se ele tivesse comido da árvore, o fruto da árvore da vida, a consequência seria desastrosa. Mas nós vemos que é fundamental a gente compreender a pessoa e a obra de Cristo já desde o Antigo Testamento. Nós precisamos entender o Antigo Testamento para poder chegar aqui e entender o trabalhar de Jesus como o Messias prometido. E o interessante é que quando Deus fala de descendência da mulher, quando essa descendência irá esmagar a cabeça da serpente, já apontava lá na frente para Cristo. Essa descendência, ele já estava trazendo uma promessa de um Salvador. Essa fala de Deus ali para Eva, que a sua descendência esmagará a cabeça da serpente, ela já estava trazendo uma promessa. E quando nós começamos a ler o Antigo Testamento, quando nós começamos a ver o Antigo Testamento, nós vamos entender que já através de Abraão, Deus ele começa a suscitar a sua descendência. Gênesis 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, que até então não era Abraão, era Abrão. Depois teve o seu nome mudado para Abraão. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra
que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, verso 18, vai nos dizer assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 16, a palavra do Senhor diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Cristo quer dizer Messias. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Então, desde o início, lá em Gênesis, Deus já estava dizendo: da tua descendência, todas as pessoas serão benditas, todas as pessoas serão abençoadas. Da tua descendência, Cristo. Aqui ele já estava apontando para Cristo. Então nós vemos que Deus não ia deixar o ser humano à deriva, não ia deixar o ser humano à morte. Deus estava já preparando um plano para trazer a salvação à humanidade. Então essa promessa ela foi confirmada ao filho de Abraão, Isaque, lá em Gênesis 26. É interessante que nós temos dentro da Bíblia diversos versículos que nos levam a entender que Cristo é o Salvador, que Cristo é o libertador. Gênesis 26, verso 4 e verso 5 nos diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E vemos em Gênesis 28, no verso 13 e 14, que diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, eu a te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Em ti e na tua descendência. Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, dando origem ao povo hebreu. Mais tarde, Moisés profetizou a respeito do profeta que viria. Lá em Deuteronômio, nós vemos que Moisés também fala deste profeta. Moisés também fala a respeito do Messias. Deuteronômio 18, no verso 15 ao verso 19, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disto lhe pedireis conta. Deus já estava prometendo
E o interessante é que nós vamos discorrendo o Novo Testamento, Velho Testamento, desculpa, nós vamos entendendo que lá em Reis, Davi recebeu de Deus a promessa de um reino que nunca terá fim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O seu trono será firme para sempre. Segundo Samuel 7:16. Leia esses versículos. Eu vou enfatizar isto sempre. Você precisa sempre ler os versículos de referência para você entender os motivos que Jesus ele se tornou o Messias prometido. Segundo Samuel 7:16 diz assim: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus já estava dizendo, através de Davi, a descendência de Davi, ele suscitaria um rei que seria um rei eterno. Aquele trono jamais terá fim. Então nós vemos que o Messias, portanto, passou a ser chamado de filho de Davi. A descendência humana de Davi, a raiz de Davi, nós vemos em Romanos 1, quando ele diz aqui, Romanos 1, verso 3, diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Davi, ele está na linhagem de Cristo, o Messias. Apocalipse 5, verso 5, vai nos dizer, Apocalipse 5, verso 5, também vai trazer esta promessa a respeito da raiz de Davi, a respeito do trono eterno de Davi. Apocalipse 5, verso 5 diz: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha a importância do Messias. A vinda do Messias traria um novo pacto, aquilo que eu falei no início, a aliança inquebrável. Mas só que este pacto seria diferente de todos os demais, no qual os corações seriam renovados, transformados em morada do próprio Espírito de Deus. Temos aqui diversos versículos a este respeito. Jeremias 31, 1 vai nos falar a este respeito. Ezequiel 36, 23 ao 27 e Joel 3:1. Jeremias 31, verso 31 ao 34 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois você leia aí Ezequiel 36 e Joel capítulo 3, verso 1. Leia também Isaías 11, 1 e o 2, Jeremias 23, 5, Ezequiel 34. E você vai entender que essas passagens é sobre a vinda do Messias na descendência de Davi. Então, leia os versos, leia os versículos indicados para você entender o porquê o Messias prometido veio, da raiz de Davi para nos salvar. O próximo tópico será: nasceu o Salvador. Fique atento para que não percamos o rumo, para que não percamos o nosso contato com Cristo, para que não percamos o nosso contato com o Messias. Vamos à nossa próxima aula.